Hoje faz 3 anos do fatídico dia 8 de janeiro. E calma, antes que você passe esse vídeo, porque eu te entendo, você tá cansado de ouvir sobre 8 de janeiro, sobre anistia. Parece que o Brasil nunca passa dessa página, né? Mas esse vídeo tem a ver com você. Por quê? Porque quando você vê uma injustiça tão grande acontecendo com o brasileiro, você acaba ficando insensível. Você acaba perdendo o sentido de fato de humanidade. E não vê mais essas pessoas com um olhar humano, mas vê essas pessoas como um qualquer. Afinal de contas, né, não era um parente seu, não era alguém que você conhecia, afinal de contas, era só não estar lá que não ia acontecer tudo isso. Pois bem, qual afinal de contas era o crime que essas pessoas deveriam responder? Depredação de patrimônio público, ponto. Porque eles quebraram, isso é crime e ninguém concorda com isso. A não ser a esquerda, né, que quando eles depredam, aí tudo bem. Mas tirando essa parte, quando você pega a pena, é de 6 meses a 3 anos de depredação de patrimônio público. Então essas pessoas eram para ter sido livres hoje, mas não. Existem ainda pessoas como a Débora, que vai ter ainda 14 anos da sua vida, ainda na cadeia, porque ela pegou um batom e escreveu "perdeu mané" numa estátua. Tem também o caso do Breno, que era um vendedor de algodão doce, também foi preso na multidão. Tem o Felipe, que era um esquizofrênico, e mesmo com laudo mostrando que ele não poderia ficar preso, ainda assim ele manteve preso durante meses. E também a Iraci, que estava ali na sua prisão domiciliar, e Alexandre de Moraes revogou porque ela descumpriu as regras, porque ela foi para a fisioterapia. Enfim, esses 4 casos que eu contei, digamos assim, são uns casos absurdos, mas que tem muitos outros. Como, por exemplo, o caso do Clesão. E o Clesão, ele não é um nome abstrato, sabe? Não é o nome de um inseto. É o nome de um pai que simplesmente morreu na cadeia por conta da inércia do STF. E morreu. Hoje tem uma família que não tem um pai, tem uma esposa que não tem um marido, por conta disso. E aí eu te pergunto, mas Nicolas, eles atentaram contra a democracia, né? Tá. O que você acha que atenta mais contra a democracia? O Aécio também, que foi um que está preso por 17 anos, foi o primeiro condenado de 8 de janeiro, que pegou o celular dele e falou: eles cagaram na cabeça da gente a vida inteira, agora eu que vou cagar aqui. E brincou nisso. E ele tomou 17 anos de cadeia. Quem você acha que mais atenta contra a democracia? Essas pessoas que depredaram patrimônio público, invadiram, cometeram aí esses crimes, ou um cara que coloca milhões de reais em uma mala, como o Gedel, que foi encontrado com corrupção. Ou como alguém que foi condenado por 400 anos, né, de cadeia por corrupção também, como o Sérgio Cabral, que está livre. Ou como alguém, né, que colocou dinheiro na cueca, foi pego, e agora, né, a PGR arquivou totalmente o caso. Quem você acha que atenta mais contra a nossa democracia? Pessoas envolvidas em escândalos de roubo do INSS, pessoas pensionistas, pessoas que, enfim, têm comorbidades, problemas, né, de saúde, e recebem um dinheiro ali do trabalho deles e elas estão sendo roubadas. Ou a pessoa que simplesmente, né, foi ali, entrou, viu o que estava acontecendo ali, se escondeu das bombas que estavam vindo e aí foi presa por 17 anos de cadeia. Quem que você acha que atenta mais contra a democracia? O Lula, que recebe um narcotraficante, que agora está preso, um bandido genocida, que no país dele tinha 158 crianças que foram torturadas, né, mortas. Mas, na verdade, quem atenta contra a democracia é a Débora, né, do batom. Quem que você acha que atenta mais, né, contra a democracia? Quem está dentro, né, de um escândalo, né, de banco, que recebia possivelmente a mesada como Lulinha, ou, né, esse rapaz que estava vendendo ali algodão doce? A resposta, ela salta aos olhos de qualquer um. Mas quando você, brasileiro, você que está me escutando aqui, você tem uma insensibilidade com essas pessoas, você talvez não ache que eles estão te manipulando, mas eles estão. Porque que não é uma luta por A ou por B, sabe? Porque você está querendo fazer tudo isso para poder livrar o Bolsonaro da cadeia. Eu também acho a prisão dele completamente desproporcional. Mas, em específico, essas pessoas que estavam ali, né, no dia 8, para pensar. São pessoas que estão sendo literalmente colocadas de forma punitiva, para poder colocar medo na direita. Afinal de contas, se fosse de forma isonômica, igualitária, para poder realmente fazer justiça, você tinha que condenar todos também ataques que aconteceram também no Congresso pela esquerda, lá em 2006, 2014, 2017.
Eles queimaram ministérios, depredaram também patrimônio público e nada aconteceu. Por que eu estou dizendo isso? Porque a melhor maneira de vocês conquistar um povo e manter ele, né, sempre brigando um com o outro, é dividi-los. Então, esse vídeo aqui não é para você que já concorda comigo. Olha só. É para você que de fato que discorda de mim, ou que você talvez não saiba muito do assunto, por que isso tem a ver, por que essas pessoas estão presas tem a ver comigo. Porque hoje são eles. Amanhã pode ser você, e eu não tô brincando não. Amanhã pode ser você, pastor, que dá uma opinião, isso pode ser considerado um atentado ao Estado Democrático de Direito. Não é à toa que essa semana, né, eu postei um meme do Lula sendo preso, e eles pediram a minha prisão, e a derrubaram das minhas redes sociais. O Nicolás Maduro pode ficar livre sendo um ditador. Eu tenho que ir pra cadeia porque eu postei memes e dei a minha opinião. Ou seja, isso pode chegar e bater na sua casa. Um dia que você defender, né, uma opinião, ou quiser, né, criticar algum ministro do STF, o que vai acontecer com você? Então, de forma gradual, eles estão colocando medo em todos nós. E o medo, assim como naqueles desenhos animados, né, antigos, que ia cair uma pedra em cima, assim, e ele tentava correr e não saía, a pedra caía em cima dele. Por quê? Porque o medo nos paralisa como nação. Então, hoje, o Lula vetou por completo o PL da dosimetria. Que, inclusive, por muitos disseram, né, que, nossa, a Magnitsky foi derrotada porque vocês apoiaram a dosimetria, porque ela não era boa, né? Agora, que coisa que não é boa, que a esquerda trabalha até de madrugada para poder derrubar na Câmara, que eles fazem um trabalho na mídia para poder derrubar, que eles depois vetam de forma integralmente, né? O Lula veta, e obviamente era algo que era sim um respiro de liberdade para milhares de famílias, porque poderiam estar agora em casa, ou até mesmo livres, dependendo ali da redução do sofrimento delas e, consequentemente, da redução da pena delas. Então, hoje, no mesmo dia, né, que a Venezuela está mostrando que está libertando os seus presos políticos, o Brasil decide manter os seus presos políticos. Por que eu estou dizendo tudo isso e por que você está me acompanhando aqui até agora? Porque se nós começarmos a lidar somente que os problemas do Brasil é uma questão somente, digamos, materialista, no sentido de corrupção, no sentido de dinheiro, por mais terrível que isso seja, porque um dinheiro que poderia estar indo para a saúde, para a educação, para a segurança, está indo para bolso de político corrupto, mas os nossos problemas e as nossas reformas precisam ser feitas de forma individual e do nosso coração. Não tem como a gente ter um país onde tudo se é decidido somente por um homem. Onde se tudo a maioria do nosso tempo, pelo menos o meu, né, desde 96, a maioria é governada pelo mesmo partido político chamado Partido dos Trabalhadores. Então eu quero abrir aqui os seus olhos para que você entenda que a causa de outros, ela também é a nossa, principalmente quando eles estão sendo extremamente perseguidos, com vidas destruídas, pais, famílias destruídas por conta de um revanchismo político. Isso precisa acabar aqui no nosso país. Eu não tenho dúvidas que a maneira de você se instalar realmente uma censura total, uma ditadura total, é fazer isso de forma gradual, porque aí você não percebe. Há 10 anos atrás, se eu contasse para você de que, enfim, pessoas estariam presas por 17 anos por depredação do patrimônio público, que um ex-presidente da República seria não teria direitos de um traficante, né, de receber atendimento médico no hospital, de que parlamentares teriam de sair, né, do país, porque se ficarem aqui vão ser presos também de forma injusta, que dia sim, dia com certeza, né, eles querem derrubar o deputado mais votado, porque na cabeça deles opinião, post é crime, né, contra o Estado Democrático de Direito, mas o partido deles, né, que faz parte do Foro de São Paulo, que é uma organização fora, né, dos ritos da nossa Constituição, do nosso país, e que interfere em todos os demais países, isso daí tá tudo bem. Enfim, a situação não é fácil. Muitas vezes parece que as notícias que a gente olha, né, parece que cada vez são mais desanimadoras, mas um ponto a luta pela liberdade dessas pessoas é muito importante, por isso que eu vou continuar. Essa luta não é de agora. Nós ficamos 6 meses, eu posso dizer por mim, 6 meses na CPMI lutando contra ministros, contra mídia, contra ministros de estados, ministros também jurídicos, e destruindo ali narrativas, permanecendo firme, mesmo com toda a pressão, mesmo tomando vários processos. Eu visitei a Papuda e a Colmeia,
enquanto o Clezão estava vivo. Nós, hoje inclusive, nós conseguimos uma transferência, né, de presídio para 2 presos do dia 8 por conta humanitária, de pessoas que estavam numa condição assim, terrível e que não são, né, criminosos. Nós fomos em dezenas de manifestações, nos expusemos, falamos tudo, apontamos o dedo em quem deveria apontar o dedo quando muitos tinham medo, né, de colocar o dedo na ferida e falar nomes, como do Alexandre de Moraes. A gente ocupou, né, a mesa ali da casa para poder pressionar uma anistia. Eu trabalhei ativamente para poder aprovar a urgência do PL e da anistia e nós aprovamos com ampla maioria. Nós aprovamos a dosimetria, que era o possível, e é uma redução da dor dessas pessoas. E hoje o Lula veta, e eu não tenho dúvidas que nós iremos derrubar esse veto ali no Congresso. Então sim, esse vídeo é para você, que acha que isso não tem nada a ver com você, mas tem muito a ver com você, porque um dia, de fato, pode ser você. Isso aqui não é mais nenhum tipo de profecia. Isso aqui é uma previsão, porque nós somos como as coisas estão caminhando. Se a gente continuar dessa forma, eu não tenho dúvidas que o Brasil não vai ter um outro destino. A gente só vai ter um Brasil diferente se nós tivermos brasileiros diferentes. É isso.